Evangelho do 24º domingo do tempo comum, ano A. Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, você não deve perdoar 7 vezes, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar a dívida. Então, o patrão mandou vender como escravos o empregado, sua esposa, seus filhos e tudo o que este possuía, para pagar a dívida. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a sua dívida e o deixou ir embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Pegou este companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, jogou o outro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, eu perdoei tudo o que você me devia, porque você me pediu. Você devia ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a prisão, a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É assim que o meu Pai que está no céu fará com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Palavra da salvação. O perdão dentro da comunidade cristã, que é formada por um povo santo e pecador, deve ser contínuo e sem limites. No Catecismo da Igreja Católica, em 2845, lemos: Não há limite nem medida a esse perdão essencialmente divino. Jesus, mestre da justiça, mostra a Pedro que somente o perdão pode salvar uma comunidade da ruína e ensina a acabar com a indiferença, com o ódio e com a vingança que geram uma sociedade injusta onde o sofrimento é grave. Mateus aborda a forma como deve ser essa relação entre os membros da Igreja, dedicando-se à relação de perdão que deve existir entre eles. Em 2843 do Catecismo da Igreja Católica, lemos: Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão. Segundo a lei dos judeus, esse perdão devia ser de no máximo 4 vezes, mas Pedro pergunta se deve perdoar 7 vezes, mostrando a preocupação com a limitação do perdão e com a vontade de agir como Jesus diante de tal situação. O número 7 para os judeus se remete ao número perfeito, ao 7º dia da criação. Por isso é citado por Pedro para designar um perdão perfeito. Jesus responde contando uma parábola e mostra como é a atitude de quem quer receber o perdão, mas não sabe perdoar.
e na sua resposta multiplica por 70 o número de vezes indicado por Pedro para perdoar o irmão, ou seja, a perfeição do perdão está vinculada à obediência dos 10 mandamentos, 7 vezes 10. Com isso, subentende-se que os cristãos não podem estabelecer limites ao perdão. A dívida do empregado para com seu rei era muito grande e equivalia a milhares de quilos de ouro, o que era praticamente impagável. Assim é também a dívida de cada um para com Deus, que inesperadamente perdoa, superando expectativas e pretensões. A medida do perdão deve ser a mesma daquela recebida do Pai, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos quando rezarem a Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus é o Mestre que traz para dentro da sociedade e da história ensinamentos e práticas centradas na justiça, que geram relações novas e, consequentemente, constroem um mundo novo.